Olá, pessoal. Eu sou a aluna Letícia Cristina. Estou cursando licenciatura em matemática pela UFOP e esta é uma atividade referente ao estágio supervisionado 6, que estamos fazendo através do estágio remoto, por causa da pandemia. E a tarefa consistia em fazer uma aula com o conteúdo do segundo ano do ensino médio. Eu escolhi função do segundo grau e elaborei essa aula para vocês. Bom, o que é uma função de segundo grau? A função de segundo grau, também chamada de função quadrática, traz o expoente 2 em sua incógnita, sendo escrita por meio da função f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Para que essa função seja válida, é necessário que a, b e c pertençam ao conjunto dos números reais, e a deve ser diferente de zero. Por quê? Se o a for zero, a função será do primeiro grau, porque o valor aqui, ax ao quadrado, se anulará e a função ficaria bx mais c, uma função do primeiro grau. Vamos aos exemplos. Olha, x ao quadrado mais 5x mais 8 é uma equação de segundo grau completa, pois tem todos os valores dos coeficientes a, b e c. Essa equação aqui, x ao quadrado mais 9, é uma equação de segundo grau, porém é incompleta, porque ela não apresenta o valor do coeficiente b, que seria referente a x. Aqui em cima nós temos 5x e aqui nós não temos o valor do coeficiente de b. Portanto, ela é uma equação de segundo grau e incompleta. Bom, vamos ao exemplo. Olha, essa equação, 5x ao quadrado mais 2x mais 2, é completa. Temos o valor de a que vale 5 e é diferente de zero, então é uma função de segundo grau. E a forma de nós encontrarmos o valor dessa incógnita na equação é através da fórmula de Bhaskara, que é a seguinte: x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta. Delta é essa expressão aqui. b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2a. Vamos ao exemplo para fixar esse conhecimento. Vamos a essa equação. O valor de A vale 1, o valor de B vale 5 e o valor de C vale 4. Agora, nós vamos jogar esses valores naquela fórmula anterior e nós vamos encontrar os zeros da função. O delta, B ao quadrado, menos 4A vezes C. O B vale 5, 5 ao quadrado é 25. Menos 4, menos a da fórmula, vezes A vezes C. A vale 1 e C vale 4. Menos 4 vezes 1 é menos 4, vezes 4 dá 16, menos 16, portanto. 25 menos 16 é igual a 9. Jogando na outra fórmula, menos b mais ou menos a raiz do delta, que encontramos que vale 9, dividido por 2a, fica o seguinte, substituindo os valores. Menos b, que vale 5, mais ou menos a raiz quadrada de 9, que foi o delta, dividido por 2 vezes a, 2 vezes 1, portanto. X é igual a menos 5, mais ou menos 3, que a raiz quadrada de 9 é 3, dividido por 2. O primeiro valor de x1, que nós vamos chamar, vai ser 1. Por quê? Nós vamos pegar a primeira expressão aqui, que é mais, e depois vamos fazer com menos. Então, vamos lá. Menos 5 mais 3 dividido por 2. Menos 5 mais 3 é igual a menos 2. Dividido por 2 é menos 1. É o nosso primeiro zero da função. E o segundo, nós encontramos colocando menos. Menos 5 menos 3 dividido por 2. Menos 5 menos 3 é igual a menos 8. Dividido por 2, menos 4. Então, nós temos os valores dos zeros da função. Menos 1 e menos 4. Esses valores, x1 e x2, são as raízes reais da função. E a partir deles, conseguimos montar o gráfico das funções quadráticas, que são sempre parábolas. E o formato dessas parábolas podem ser com a concavidade voltada para cima ou com a concavidade voltada para baixo. Mas antes mesmo de montar o gráfico, já é possível saber qual o formato da parábola e onde será o ponto de intersecção com o eixo y. Para isso, basta analisarmos os valores dos coeficientes. Se o coeficiente de A for positivo, a parábola tem sua concavidade voltada para cima, e se for negativo, voltada para baixo. Com relação ao ponto de intersecção com o eixo y, analisaremos o valor do coeficiente C,
Vamos usar o exemplo anterior. Nós encontramos as raízes e nós temos os valores de A, B e C. O valor de A é positivo, então a concavidade será para cima. E o valor de C é 4, então a parábola irá interceptar o eixo Y no número 4. Vamos ver aqui, através dessa imagem que foi plotada no software Graph, essa equação e os valores dela. Olha só, o valor das raízes foi menos 1 e menos 4. Então, olha, no eixo X, nós temos que a parábola, com a concavidade voltada para cima, porque o A é positivo, interceptou no valor menos 1 e menos 4. E no eixo Y, o valor de C foi menos 4. Olha onde interceptou o eixo Y, no valor 4 positivo. Então, esse software Graph, ele é muito importante, porque ele é uma ferramenta simples para a matemática que ajuda com as funções gráficas e permite fazer diferentes edições do gráfico que criou. A interface do programa exibe na janela principal um plano de coordenadas configurável e na margem esquerda do ecrã as diferentes operações que pode adicionar. Em edição, o Graph permite-lhe adicionar algumas operações matemáticas às funções, que irão, simultaneamente, criar o gráfico do problema e dar-lhe a solução pela qual tanto ansiava. Em último lugar, é importante reparar que pode copiar o gráfico e colá-lo no outro programa, como eu fiz aqui. Montei o gráfico, copiei e colei nesse PowerPoint, como um editor de imagem, para que possa adicionar comentários para uma apresentação ou como material de exibição. Então, segundo o site Updo, essa é a definição do software Graph. E devido a essa pandemia, quando os alunos não têm muito contato com o professor, um contato direto e simultâneo, esses softwares educacionais são muito importantes, pois é possível, se você tiver alguma dúvida, já jogar nesse programa, nesse software, que você vai conseguir analisar corretamente o valor de cada coeficiente, se você resolveu correto, como é a parábola, para em seguida você conseguir fazer no caderno o seu gráfico. Bom, para melhor fixar o que acabamos de estudar, vamos resolver o exercício, seguindo os passos e vamos montar no Graph. Esse é o software Graph. Nós inserimos a função aqui, ó, função, inserir função. Ou também podemos ir aqui, nesse ícone, inserir uma nova função. Vamos fazer um teste. Vamos colocar uma função qualquer, x ao quadrado, nós vamos usar o acento circunflexo. E vamos colocar 2x ao quadrado mais, vamos colocar 8x menos 3. Vamos colocar OK. Olha só como ficou nossa função. Vamos diminuir o gráfico, com uma função muito grande. Nós temos, como é positivo, uma parábola com a concavidade voltada para cima. Esses valores que interceptam o eixo X são os zeros da função, ou seja, não são números inteiros, nós podemos ver. E no eixo Y, olha, interceptou no menos 3, olha aqui. Vamos voltar aqui, então, para o exercício e vamos, portanto, resolver uma questão para fixar esse conteúdo. Temos a equação que vale 2x ao quadrado mais 2x menos 4. Primeiro passo é identificar os coeficientes. A vale 2, B 2 e C menos 4. Achar o valor de delta. Substituir os valores somente. Vai ficar 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes menos 4. 4 mais 32, que é igual a 36. O terceiro passo é encontrar as raízes da função, através do x igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Basta substituir os valores. Menos 2 mais ou menos a raiz de 36 sobre 2 vezes 2. Vai ficar menos 2 mais ou menos 6 dividido por 4. X' vai ser 1, que nós encontramos que menos 2 mais 6 é mais 4, dividido por 4 dá 1. E x2 é menos 2,
Menos 2 mais 6 é menos 8. Dividido por 4, menos 2. E agora nós vamos montar o gráfico dessa função a partir dos valores encontrados. Esse aqui já é o gráfico pronto, que eu fiz no Graphic. Eu inseri a função e já expliquei para vocês anteriormente como faz. É só vocês irem em função e colocar o valor de cada coeficiente. Para colocar o quadrado, basta colocar o acento circunflexo. Então, nós encontramos as raízes são menos 2 e 1 e intercepta o eixo y no valor menos 4, com cavidade voltada para cima, porque é uma função com valor positivo. Está pronto o nosso gráfico. Nós podemos também encontrar com as equações de segundo grau as coordenadas do vértice dessa parábola. Quando o A for maior do que zero, a parábola tem a concavidade voltada para cima e um ponto mínimo. Vamos voltar aqui no exemplo do gráfico. Ó, a concavidade está voltada para cima e o valor de mínimo dela será esse aqui. E se o A for menor do que zero, a parábola tem concavidade voltada para baixo e um ponto de máximo. É o contrário. Essas coordenadas são calculadas através das seguintes formas. O x do vértice é menos b sobre 2a e o y do vértice menos delta sobre 4a. Vamos ao exemplo. Encontrar as coordenadas do vértice da função. F de x igual a menos x ao quadrado mais 4x menos 2. Os coeficientes são a menos 1, b4 e c menos 2. O valor do delta, é 8. Substituindo os valores, encontramos aqui 8. O terceiro passo é substituir os valores encontrados. Menos b. O b vale 4, então fica menos 4, dividido por 2 vezes a. O a vale menos 1. Menos 4, dividido por menos 2, fica 2. E o y do vértice, menos 8, que é o nosso delta, dividido por 4 vezes a. O a é menos 1, 4 vezes 1 dá menos 4, menos 8 dividido por menos 4, menos 2. O gráfico fica dessa seguinte forma, olha. Como o a é negativo, a concavidade fica voltada para baixo. O valor, então, será de máximo, o valor do vértice, 2 e 2. 2 para x e 2 para y. Então, esse é o ponto máximo da parábola. Então, essas são as coordenadas do vértice. Bom, eu vou deixar aqui alguns exercícios para vocês realizarem. Olha, em cada carro dos itens abaixo, encontrar os zeros da função e fazer o esboço do gráfico. Pode ser o esboço do gráfico no software Graph ou vocês fazerem no caderno mesmo. Deixei algumas funções. Indicar a concavidade da parábola. Se o valor de A for positivo, concavidade para cima. Se for negativo, concavidade para baixo. E encontrar o vértice da parábola dessa equação de segundo grau aqui. Vocês têm as opções, tem a fórmula aqui anterior. Basta, então, vocês substituírem os valores que vão encontrar algumas dessas opções aqui e vão marcar. São exercícios, estou sugerindo para vocês treinarem o conteúdo. Bom, essas aqui são as referências que eu usei, o link do Graphic, vou deixar na descrição do vídeo, o conteúdo de função de segundo grau e a definição de gráfico. Espero que vocês tenham gostado, façam um bom proveito do conteúdo e até a próxima!